Bem-vindos então à nossa nona aula e a nossa aula 9, continuando a temática então do marco regulatório, e a gente vai dar então continuidade à temática, né, de organização e fases da lei. A gente já traçou um pouco da organização na aula anterior, já falamos então também da fase de preparação, né, de planejamento, que é uma fase preparatória de organização, e a gente vai então passar para a próxima fase, que é a fase de seleção. É uma fase aí que já começa a concretizar tudo aquilo que foi planejado. É importante a gente entender que o seguinte, como o processo, né, toda a lei, ela é organizada e estruturada, né, não só a lei, mas a sua execução, ela é toda pensada e organizada em fases que têm uma interdependência, né, que dependem uma da outra e que se interligam. A gente precisa entender que a fase de planejamento é fundamental para que todas as outras fases sigam de forma correta, tá? Do mesmo modo que a gente vai colocar que a fase de seleção e celebração também é fundamental para que as outras fases continuem. Então tem toda uma sequência. Uma fase mal feita, ela vai interferir na outra fase e vamos ter problema mais à frente. Então a gente precisa ter zelo e cuidado com cada fase, tá? Então o sucesso da fase de seleção, ela depende de uma boa execução da fase de planejamento. Assim como o sucesso da fase de execução vai depender de um bom planejamento e de uma boa seleção, ok? E assim como o monitoramento, também o sucesso do monitoramento vai depender de uma boa fase de planejamento, de uma boa fase de seleção e de uma boa execução, tá? E a fase de prestação de contas da mesma forma. Uma boa fase de prestação de contas vai depender de uma boa fase de planejamento, de uma boa fase de seleção e celebração, de uma boa fase de execução e de uma boa fase de monitoramento. Se tudo isso for bem feito, bem programado, bem pensado, bem trabalhado, nós vamos ter uma prestação de contas aprovada muito tranquila. Mas se a gente tiver uma má organização, se planejarmos mal qualquer uma das fases, e aí desde a fase de planejamento, se essa fase não usarmos para fazer tudo aquilo que a gente colocou, né, e organizar toda aquela estrutura, nós teremos dificuldade com as próximas fases, tá bom? Então, entendendo que a fase de seleção depende, né, necessariamente, diretamente aí, né, mais direto da fase de planejamento, a gente precisa focar, né, muito numa boa execução do planejamento, ok? Para chegar a uma fase de seleção e celebração bem mais tranquila, bem mais estruturada. E o que faz, então, o que é essa fase de seleção, desculpa, qual que é o objetivo dela, como que ela funciona? Isso que nós vamos trabalhar agora. Seleção, então. A ideia da fase de seleção é organizar a estrutura administrativa para o processamento de seleção das propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil a ser realizada em etapas. E aqui nós temos 4 etapas, tá? Claro que aqui a gente vai estar falando de forma bem sintética, bem comprimida aqui, né, bem suprimida, mas já dá para vocês terem uma boa noção. Aqui a gente já reforça o que a gente falou lá atrás, tá? Uma das nossas primeiras aulas aqui desse módulo, em que a parceria, né, a celebração das parcerias só existe, tá? Só existe no momento em que há uma apresentação de projetos da organização da sociedade civil, ou que há uma parceria a ser firmada com a organização da sociedade civil. Não existe, tá, essa fase de seleção, pelo menos não da forma que está prevista aqui no marco regulatório, para os projetos feitos pela administração pública, tá bom? Então, cada hora a gente reforça isso cada vez mais. Cada fase reforça isso. Aqui são celebração de parcerias envolvendo a administração pública e organizações da sociedade civil. Tá? Ela é dividida, então, gente, em 4 etapas. Tá? Primeiro, avaliação das propostas.
Lembra que a gente colocou aqui, gente, de forma bem sintética, que se a gente começar a extrapolar isso aqui, trazer outras análises, né, fazer outras avaliações aqui, buscar, né, etapas, subetapas, a gente deveria entender que primeiro, que a primeira fase da seleção seria a publicação do edital, né? Então, toda essa fase aqui de avaliação de propostas, ela engloba essas subfases, tá? Por isso que a gente falou que aqui é uma forma bem sintética, mas a gente vai estar pontuando para vocês. Então, essa fase de avaliação de propostas, que é a primeira fase, ela tem como subfase inicial a publicação do edital, certo? Publica-se o edital, prazo mínimo de 30 dias, tá? Prazo aí para recebimento, que é a segunda subetapa, tá? Das avaliações. Desculpa, recebimento das propostas. Então, abre-se o prazo do edital, tá? E prevê-se um prazo para recebimento das propostas. Aqui sempre há uma confusão, né? Não sei, a gente não sabe se publica o edital 30 dias, depois abre ainda dias para entrega das propostas, ou faz os 30 dias do edital já como prazo de entrega das propostas. Bom, não existe uma regra, tá, em dizer que é obrigatório deixar os 30 dias e não abrir um prazo para entrega dessas propostas nesse mesmo prazo, 30 dias, tá bom? Não existe uma regra que proíba isso. Qual que é o problema desse tipo de situação? Se você abre a fase de inscrição também com a fase de publicação, se houver algum questionamento, tá, ao edital e houver uma alteração no edital que mude, né, as questões relativas, por exemplo, à inscrição, ok? Você vai ter que refazer e reabrir os prazos das inscrições. Tá? Então, esse é o problema. Pode fazer? Pode. Não tem problema fazer. Mas já entenda que se houver um recurso e se houver ou uma impugnação do edital, ainda que seja parcial, que altere as questões de inscrição, né, que permita que mais pessoas poderiam inscrever, ou que as pessoas inscritas não poderiam estar inscritas, tá? E aí é um problema muito maior, você vai ter que refazer essa fase. Tá bom? Então, o ideal que a gente tinha é abrir os 30 dias, o edital não tendo nenhum tipo de impugnação, passados os 30 dias, aí abre um prazo para recebimento das propostas. Recebidas as propostas, então vamos analisar essas propostas. Então é nesse momento que a comissão de seleção vai pegar as propostas, trazer o edital, trazer o definido, né, pelo conselho aí, no que tange a políticas públicas a serem financiadas. Lembrando, né, as deliberações do conselho são vinculantes. Então, quando o conselho delibera qual política pública vai ser mais trabalhada naquele ano, isso não é só para financiamento do fundo, tá, gente? Isso também é para diretrizes aí de financiamento dentro da administração pública. Resoluções têm caráter vinculante. Então, vai pegar isso, essa definição da política a ser financiada, né, a ser trabalhada naquele ano pelo conselho, vai pegar o edital, vai pegar então as propostas e vai começar a fazer essa análise das propostas. Essa análise pode chegar, via de regra, 3 conclusões. Primeiro, aprovação, tá, do projeto. Segundo, reprovação do projeto. E terceiro, uma aprovação que a gente chama de aprovação com ressalvas. Tá? Essa aprovação, ela vai demandar que a entidade acerte algumas questões. Né? Então, abre-se um prazo para que a OSC conserte, né, ou acerte aquilo que foi verificado como problema e que é possível resolver, tá, gente? Tem que ser uma coisa possível de se resolver. Então, a comissão recebe aquele projeto, analisa aquele projeto e se entender que alguns pontos dentro desse projeto precisam ser melhor trabalhados, precisam ser acertados. Então, ele volta esse projeto para a OSC para que ela acerte esses problemas ou conserte aquilo que for possível e aí volte para poder refazer a análise, né, e aí aprovar totalmente. Tá bom? Então, essa é a primeira fase, é a fase de avaliação das propostas. Então, as propostas chegam e a comissão vai começar a analisar, ou a avaliar.
entendendo que essa fase de avaliação ela começa lá com a publicação do edital, passa pelo recebimento das propostas e vai então para a fase de análise. Verificada essa análise, é realizado então e aprovado, tá? O recebimento, porque quando recebe essa documentação, também tem que analisar alguns requisitos básicos para receber. Às vezes chega ali uma proposta, né, com o preenchimento do pedido lá de inscrição da proposta, mas abre e não tem o plano de trabalho, e aí não adianta, né? Na hora que analisa, ele tem que... Então tem que fazer um juízo aí de admissibilidade, aí parafraseando, fazendo analogia, né, dentro do direito, a gente tem que fazer um juízo de admissibilidade, analisar ali os requisitos mínimos e depois passar para a segunda fase, que aí sim é a verificação dos cumprimentos de requisitos para a celebração. Então vai analisar todo o projeto, para ver se o projeto atende os requisitos que foi colocado no edital e definidos na política pública, tá, lá pelo Conselho, como possibilidades de formar e de firmar essa parceria. Aí vão chegar a duas situações. Ou a aprovação do plano de trabalho e do regulamento de compras, né, e contratações das parcerias, tá? E aí ou eu aprovo o projeto, o plano de trabalho, ou eu reprovo o plano de trabalho, ou eu aprovo parcialmente, e é aquela mesma situação. Aprovado parcialmente, vai lá, faz as adequações e volta, tá? Reprovado, tá reprovado, não passou. Aprovado, ele vai estar aprovado, então, e o projeto vai ser divulgado e vai ter a sua homologação, tá? Definida, apresentada, né? Divulgada aí através do edital. Certo, gente? Então, são essas as 4 fases, muito sucintas. Muito, gente, bem enxutazinha, são essas 4 fases. Pega essas propostas, avalia essas propostas com essa breve análise de admissibilidade, verifica se cumpre os requisitos para celebração, aprovado, cumprindo os requisitos, ele é aprovado, né, cumprindo parte, pode ali o que for possível acertar, o que se não cumprir, reprovado. E aí, uma vez que é aprovado, se divulga, né, homologa-se, né, a aprovação e divulga o resultado. Certo? Bom, essa é a regra, tá? A regra é a abertura desse edital, a gente falou aqui, para fazer essa avaliação das propostas. Mas existem no marco regulatório as exceções, tá? Existem situações em que não se aplica, tá, o chamamento público, ou não se publica esse edital. Não passa por essa primeira fase de seleção de propostas. Tá? Eu posso não... Essa fase ela é dispensada ou inexigível. Tá? E são algumas situações, e aqui a gente precisa diferenciar bem, porque há uma confusão aí dos municípios, principalmente dos setores jurídicos, né, em confundir a lei do marco regulatório com a lei de licitações, né, tanto a antiga quanto a nova. Então, eles têm mania de achar que a mesma coisa, as mesmas situações lá da lei de licitações de dispensa vale para essas situações aqui do marco regulatório, assim como de inexigibilidade. E não tem absolutamente nada a ver. As situações de dispensa e inexigibilidade do marco regulatório são situações específicas. Não tem relação com fatores como, por exemplo, recurso, dinheiro, valor. Enquanto lá na lei de licitação você tem um valor, até um valor X você pode realizar a dispensa, aqui não. Aqui não importa o valor. Se ela se encaixar em uma das situações previstas aqui, que a gente vai falar, pode ser feito via dispensa. Por que a gente diz que pode ser feito? Porque não é obrigatório, tá? Não é obrigatório dispensar, assim como não é obrigatório inexigir. Ok? É obrigatório não aplicar. Então, ela não se aplica, como a gente já falou, no caso de emendas parlamentares. Aí eu nem coloco, nem abro o chamamento público de forma nenhuma. Eu nunca vou poder abrir o chamamento público. Agora, aqui não, na dispensa e na inexigibilidade, ainda que esteja previsto isso aí, se o município, né, ou o conselho entender que é interessante abrir o edital para ter uma disputa, ótimo.
Inclusive, se a sociedade civil se manifestar no sentido de pedir que isso ocorra, mesmo tendo possibilidade de dispensa, ótimo, pode colocar. Ok? Mas uma vez definido pela dispensa, aí, né, e dentro da legalidade, nada vai poder questionar. Tranquilo? Claro, né, se eu apresentar ali a dispensa, foi ilegal, aí sim as OSCs, né, ou qualquer um responsável, qualquer um da população, o Ministério Público, podem questionar. Mas não sendo, não vai poder questionar. E quais são, então, essas exceções? Como eu já disse, as situações de exceções são a dispensa e a inexigibilidade. Ocorre, então, pode ocorrer, a dispensa de chamamento público, né, ou desse edital, em casos de urgência, né, em situação em que é urgentíssimo ter. Né, é o caso de, muitas vezes aconteceu, nos municípios que não adotaram as fases de transição e de repente chegaram no outro ano, em 2018, com aquela necessidade de fazer a parceria com uma instituição de acolhimento para idosos que estava cheia, e se não tivesse essa parceria, os idosos iam todos ficar desamparados e ia ser aquela confusão. Então é uma situação de urgência. Então aí, nesse caso, dispensa-se o chamamento público em função da urgência. Ok? A outra hipótese de dispensa é casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública. Pelo mesmo motivo, uma vez que precisa ser feito urgente, senão a lesão vai estar configurada e não vai conseguir se reparar, né, nos casos de guerra também. Então, quando está numa situação de guerra e necessita de uma atuação mais rápida, precisa ser dispensado, porque se não for, pode ter problema, não vou conseguir reparar o prejuízo mais. E o terceiro, a situação de dispensa nas situações de programa de proteção a pessoas ameaçadas em situação que possam comprometer a sua segurança. Por que aqui é dispensa? Porque é um programa de proteção a pessoa que está correndo risco. Né? E se eu demorar aqui, se eu abrir um processo de chamamento público e isso demorar, o risco que ela está correndo já se configura, ela pode até morrer. Então precisa ser realizado de uma forma mais célere, mais rápida. Já a inexigibilidade, ela possui duas situações. A primeira, identificação nominal de entidade beneficiária na lei orçamentária anual. Essas são as emendas parlamentares, mas aqui a gente está falando das emendas impositivas, tá? Que são aquelas feitas no município. Não estou falando aqui das emendas parlamentares, da lógica do Estado, né, da Assembleia e do Congresso, não, ok? Essas têm uma outra situação, essas são não aplicáveis, tá bom? Aqui são as situações de emendas impositivas, que lá na lei orgânica, lei orçamentária anual, às vezes aquele recurso que sobra, né, que a Câmara economiza, que sobra um recurso significativo, e ela quer, em vez de devolver isso para os cofres públicos, ela decide por reverter isso em benefício de uma entidade, ela entra aqui numa situação de inexigibilidade. Aqui. E natureza continuada com legislação específica. Então, eu tenho um instrumento, eu tenho uma... Aqui faltou uma, tá? Eu tenho uma entidade que presta serviço continuado, mas ela não tem... eu não vou manter, né, pelo marco regulatório, mas tem uma lei do município que garante a transferência de recurso para essa entidade. Ok? Para essa OSC, porque ela executa um projeto, um trabalho de natureza continuada. Então, nesse caso, ele também é inexigível, porque a lei municipal, ela já traz essa possibilidade e já indica para quem que vai, tá bom? São casos raros, que se não são raros no seu município, deveriam ser, porque tem coisa errada aí, tá? O certo é que isso aí acontece em casos muito específicos. Aqui na exceção, a gente esqueceu de uma, faltou uma aqui, a gente vai complementar no material para vocês, que é nos casos de ações realizadas, tá? Dentro daquelas, para as entidades que apresentam, que utilizam, que realizam ações voltadas à assistência social, cultura e educação. Nesses casos, é permitida a dispensa, mas o termo de parceria aí tem que ser curto, tá bom? Não pode ser extenso, tem que ser aí um termo de 6 meses, tá? Até 180 dias, tá bom? Aí eu tenho a dispensa e até 180 dias eu posso ter esse termo, porque seria para se organizar, tá? Para depois organizar aí para poder participar da seleção. Ok? Que é uma situação que a gente esqueceu.
Bom, então além dessas questões aqui, né, das exceções, tudo o resto, todas as restantes situações, então, voltando, né, além das exceções aqui colocadas, que são a dispensa e inexigibilidade, e ainda a não aplicação, a não incidência, tá? Nós temos que todo o restante de parcerias a serem firmadas devem observar o processo de chamamento público, ok? A gente não pode deixar nenhum sem fazer, sobre pena aí de responder por improbidade administrativa, certo? Então, além disso, né, esse momento serve para propor regulamentos de compras e contratações padronizadas que poderão ser adotados pelas ROSCs, os quais serão considerados previamente aprovados. Tá? Eles poderão conter, por exemplo, a previsão de procedimentos mínimos por meio de pesquisa no mercado, inclusive por fax, e-mail, sites eletrônicos, ou utilização do sistema de registro de preços dos entes federados como referência de valores nele. Então, aqui é aquela questão regular a forma de contra e de contratação, né, que poderão ser adotados aí. Como é que vai adotar? Como que vai ser feito? Vai ter pesquisa, tem que ter orçamento, vários orçamentos, um orçamento, quantos orçamentos? Tudo isso tem que ser, deve ser apresentado aí nessa fase de seleção, onde apresenta o regulamento de compras, tá bom? Que foi planejado lá na fase de planejamento. Preparar pareceres técnicos e jurídicos padrão, né, de que tratam do mérito da proposta, identidade e reciprocidade de interesse das partes, viabilidade de sua execução, verificação de cronograma de desembolso previsto. Então, que é analisar todos esses pontos. Descrição de quais serão os meios disponíveis, assim como os procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira. Descrição de elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela administração pública na prestação de contas. A aprovação do regulamento de compras e contratações. Então, aqui, nessa fase, é para esses pareceres técnicos e jurídicos, aqui os dois, tá? Tanto quem tem entendimento técnico quanto quem do setor jurídico, para ver a legalidade, de todos esses pontos aqui apresentados no projeto, tá? Do mérito da proposta, da identidade e reciprocidade dos interesses das partes, da validade, viabilidade, né, da sua execução, o cronograma, lá, e vai passando por todas as fases aqui, até chegar lá no regulamento de compras, até na planilha de compras. Então, toda essa lógica do processo tem que ser analisada pela comissão de seleção, analisada pela comissão de seleção, que ao final vai escolher a melhor proposta, aquela que mais se enquadre às regras e normas, ou aquilo que está previsto lá no edital e na resolução que define a política pública. Além disso ainda, definir destinação dos bens remanescentes que não sejam necessários à administração pública e sejam úteis à continuidade da ação de interesse social da organização da sociedade civil, conforme estabelecido no termo de colaboração ou termo de fomento. É imprescindível, dentro desse processo, a gente definir o que vai acontecer com os bens que sobrarem, tá, do projeto. Se nada for colocado no termo de parceria, esses bens vão para a administração pública, ok? Então, nesse momento aqui de seleção, já tem que ser definido. O edital já vai ter que prever lá no edital o que vai acontecer com os bens. Lembrando, tá? Se não colocar nada, os bens vão para a mão do ente administrativo. Então, se é com o conselho da criança, vai para o município. Se é do recurso do município, vai para o município. Se é conselho estadual da criança, vai para o estado. Tá? Se é recurso do estado, vai para o estado. Mesma coisa a nível federal. Se é com recurso do CONANDA, vai para o governo federal. Se for recurso da administração federal, também vai para a administração federal. Então, tem que se colocar no termo, tá? No edital, no termo e no termo de fomento, na proposta e no termo de fomento, que os bens remanescentes serão, então, revertidos para a entidade para utilização em outros projetos. Ok? Recomenda-se, inclusive, colocar cláusula de inalienabilidade, tá? Não podendo ser vendido. Tranquilo? Salvo depois de muita deteriorização, como, por exemplo, um carro. Tranquilo? Então, tem que definir. Porque se não definir nada, vai para a mão do Estado. Ah, outro ponto. Se definir também que não vai nem para o Estado, nem para a entidade, vai para uma outra entidade, também é possível, desde que esteja lá no edital, no termo de parceria e no projeto. Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra a nossa 9ª aula. Vamos, então, para a nossa 10ª aula, dando continuidade a fala, a esse momento aqui, falando sobre marco regulatório, tá? E aí vamos tratando aí das outras fases, certo? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.